Bom dia! Bem-vindos a todos! Que alegria podermos celebrar este culto a Deus e podermos desfrutar dos seus ensinamentos em comunhão. Amém! Amém! Nós da Igreja do Núcleo Bandeirante estamos muito gratos por tudo que o nosso Deus tem feito. Colossenses 2,7, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. E nós queremos expressar, como o salmista em Salmo 9:1, Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Deus acrescentou na nossa igreja em casa, durante essa pandemia, nossos queridos irmãos Gabriel, a Val e o Raimundo. Que alegria! Temos crescido em amizade e estamos compartilhando a Bíblia com amigos muito queridos e fraternos. Alexandre Carminha, Nilzete Andrade, Dionei e Eurides. Nosso Deus é tremendo, em amor e rico em misericórdia. Toda glória seja dada a Ele. Obrigado, irmãos e amigos. Juntos, demos graças ao nosso Deus. É como diz o Salmo 113:1. Ó quão bom e agradável é que os irmãos convivam em união. Vamos orar. Soberano Deus, Pai querido, agradeço, Pai, por mais um dia na Tua presença, Pai, por mais uma manhã que podemos Te adorar, Pai, que podemos estar reunidos, Pai, como igreja, como a Tua casa, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Deus. Obrigada, Pai. Senhor, dá-nos discernimento, sabedoria, Pai, entendimento, para que Teu Espírito Santo fale, Pai, aos nossos ouvidos, toque os nossos corações e que possamos, Pai, colocar em prática tudo o que ouvimos de Ti, Deus. Pai, eu agradeço os irmãos que têm cuidado com tanto carinho, Pai, desses cultos, dos nossos tempos virtuais. São tantos talentos, Pai, que nós temos conhecido, Pai, que têm sido revelados, Deus. Obrigada por cada irmão, por cada preparo, Deus. Tem sido tudo tão especial e tão gratificante, Pai, poder estar na minha casa e ouvir a Tua palavra, receber o Teu amor, ter tempos virtuais, Pai. Tem sido muito bom, Pai. Oro pelos nossos irmãos que têm passado por momentos de luto, de enfermidade, Pai, de tristeza. Que o Senhor possa consolar cada um, possa curar, Pai, possa confortar, Senhor. Que seja feito, Pai, a Tua vontade na vida de cada um de nós, Pai. Fica com esse culto, fica com as nossas vidas, Pai, com nossas famílias. Proteja-nos, Pai. Cuida, Senhor, da Tua família, Pai, não só aqui em Brasília, mas no Brasil, em todo o mundo, Pai. Obrigada porque podemos Te cultuar livremente, Pai. E é tão bom ouvir de Ti, Pai, estar perto da Tua família, Pai. Obrigada por essa casa, obrigada, Senhor, por essa família, Deus. Fica conosco e em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que eu oro a Ti muito grata. Amém. Confiam no Deus eterno, recebe sempre novas forças, voam nas alturas como águias, nunca perdem suas forças, correm, correm, não se cansam, juntos se alegram, juntos cantam. Confiam no Deus eterno, recebe sempre novas forças, voam nas alturas como águias, nunca perdem suas forças, correm, correm, não se cansam, juntos se alegram, juntos cantam. Porque o Eterno criou o mundo inteiro e governa em todos os tempos. Ele não se cansa e não fica fatigado, ninguém pode medir o seu saber. Até os jovens se cansam neste mundo e os monstros tropeçam e caem. Até os jovens se cansam nesse mundo
novas forças, voam nas alturas como águias, nunca perdem suas forças, correm, correm, não se cansam, juntos se alegram, juntos cantam, porque o Eterno criou o mundo inteiro e governa em todos os tempos. Ele não se cansa e não fica fatigado, e ninguém pode medir o seu saber. Até os jovens se cansam neste mundo e os moços tropeçam e caem. Até os jovens se cansam neste mundo e os moços tropeçam e caem. Os confiam no Deus eterno, recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias. Venho de um mundo que não confia, mas tenho pensado em coisas espirituais, buscando uma nova perspectiva, um caminho certo que ajude a alcançar a paz. Quero cantar outra vez, quero viver de verdade, quero encher o meu ser com essa felicidade. Quero cantar outra vez, quero viver de verdade, quero encher o meu ser com essa felicidade. Entendo que existe uma alternativa, que há uma maneira de não ser como os demais, que Cristo é quem pode transformar-me, e isso eu quero fazer, custe o que custar. Quero cantar outra vez, quero viver de verdade, quero encher o meu ser com essa felicidade. Uma esperança sim, sim, razão para amar, uma fonte de luz que não vou abandonar. Digo que tenho esperado tanto, eu não vou perder a incrível oportunidade, pois agora sei como posso mudar minha vida. Em nome de Cristo eu quero me batizar. Posso cantar outra vez, posso viver de verdade. Cristo encheu o meu ser com essa felicidade. Posso cantar outra vez, posso viver de verdade. Cristo encheu o meu ser com essa felicidade. Uma esperança sim, sim, razão para amar, uma fonte de luz que não vou abandonar. Quero cantar outra vez, quero viver de verdade, quero encher o meu ser com essa felicidade. Bom dia, irmãos. Eu tô aqui com a minha cunhada Isabelle, que vai ajudar a gente a louvar o Senhor tocando piano, e a minha cunhada Débora, que vai também ajudar a gente cantando. Vamos louvar. Eu estava aflito, em angústia e dor, mas veio o teu amor e levou tudo embora. Como reagir a tão gracioso amor?
que me conquistou. O que sou é teu pra sempre, eu descansarei em ti. Insistente amor que me conquistou. Olá, igreja, bom dia, tudo bem? Que alegria poder estarmos juntos aqui. Hoje daremos continuidade à nossa série Nossa Casa. E o tema da nossa aula de hoje é A Casa de Deus é também a nossa casa. Semana passada, o Edu ele terminou a pregação dele fazendo uma pergunta. O que é ser família para você? E eu queria te perguntar isso. Qual é o sentimento que você tem ao pensar nessa palavra família? Pessoalmente, para mim, família é um refúgio, é um porto seguro. Eu me sinto amado, eu me sinto servido na minha família. Pela graça de Deus, eu fui abençoado com uma família maravilhosa, com os pais incríveis, com irmãs carinhosas, tios caridosos, com primos amigos, com avós maravilhosas também, em vários sentidos. Então, toda vez que eu penso em família, isso para mim tem de fato um peso muito, muito positivo, Eu sinto muito amor vindo dessa palavra. Talvez você não sinta a mesma coisa, talvez você olhe para a sua família e pense justamente o contrário. Talvez seus pais não são tão presentes como você gostaria, talvez você não tenha um dos pais ou até mesmo os dois, talvez você sofreu algum abuso emocional ou físico dentro da sua família, e isso faz com que gere ali muitos sentimentos negativos. Talvez você pode considerar que você nem tem uma família. E a minha intenção aqui hoje é enfatizar a importância da família, mas numa ótica espiritual. Qual é o propósito divino da família e como ser família se relaciona com ser igreja? A questão é que quando a gente pensa família, muitos de nós vamos pelo lado emocional, sentimental da família. Mas o problema é que se a gente vai por esse caminho, a família só é boa se a gente não tem conflito, se não tem crise, se os relacionamentos estão bons. Agora, caso contrário, e por diversos outros fatores, vem aquele sentimento negativo de desgaste, de raiva. Ou seja, atribuir à família apenas o valor sentimental pode ser algo bem perigoso. A gente precisa ir além desse conceito, e entender o valor espiritual que o Pai, nosso Deus, deixou à família. Nosso emocional deve ser trabalhado diante e a partir das Escrituras. Porque a partir das Escrituras, entendendo o que é família, a gente consegue tanto ter misericórdia pelos erros e acertos da nossa família, seja ela espiritual ou física, mas também sonhar para que a gente possa construir sempre uma família ainda melhor. Então, antes de continuar, eu quero primeiramente dizer que Deus, ele pensa não apenas em indivíduos, mas ele pensa em termos de família. É claro que ele trata os indivíduos, mas ele também trata e cuida de famílias. A salvação, é claro que ela é individual, não estou dizendo isso aqui. Porém, quando falamos de propósito, percebemos que a Bíblia fala a famílias inteiras. Deus dá propósitos a famílias inteiras. Por exemplo, Deus chamou a família de Abraão, Ele estendeu o livramento à família de Noé, Ele teve misericórdia da família de Ló, Ele ofereceu leis para proteger e fazer prosperar essa instituição. Ele escolheu, capacitou e amou inúmeras famílias ao longo da Bíblia. Uma família na Bíblia é chamado para princípios riquíssimos e poderosos de obediência, de justiça, de honra, de piedade, de carinho, de cuidado. A família na Bíblia, ela é chamada como a segunda prioridade depois de Deus. Olha que especial isso. Até mesmo alguém que é chamado para o trabalho eclesiástico, para o trabalho ministerial, precisa ser fiel à sua esposa, governar bem sua casa, seus filhos, precisa ter uma família exemplar para poder fazer o trabalho eclesiástico. Ou seja, família é algo realmente importante, é um conceito poderoso na nossa sociedade, na nossa vida, na Bíblia também, porque Deus instituiu a família, E Cristo,
é muito importante a gente perceber que Cristo, ele nos ensina que a igreja é também a nossa família espiritual. É a nossa família espiritual. Jesus, ele pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha que especial, Jesus, ele estende a família dele, dizendo que quem faz a vontade de Deus faz parte da família de Deus. Existem passagens lá em Lucas 14, 25, onde o próprio Jesus, ele fala: olha, se você amar seu pai, sua mãe, seus irmãos, né, até você mesmo, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Já em outras passagens, em Mateus 10, versículo 30, ele fala muito sobre, seguindo a ele, teremos 100 vezes mais pais, mães, familiares e casas. Ou seja, Jesus, ele não está aqui simplesmente para nos salvar, mas para nos trazer para a sua família, para nos trazer para a sua casa. Percebam, Deus amou e cuidou da família em todo o Antigo Testamento. E Deus, por meio de Cristo, fez dessa família a sua própria família. Por estarmos em Cristo, somos uma família. Isso é poderoso. O que nos une é o próprio sangue de Jesus derramado na cruz. E eu quero te dizer, se você sofreu na sua família, Deus tem te dado uma família espiritual. Se você não tem esperança, Deus tem te dado uma família espiritual. Se você está perdido, Deus também tem te dado uma família espiritual. E o contrário é verdadeiro. Se você está contente com sua família, Deus tem te dado uma família espiritual também. Se você tem boas lembranças e grandes memórias com sua família, Ele também tem te dado uma família espiritual. Irmãos, não importa o nosso histórico com a família que temos, todos nós somos chamados a sermos membros dessa mesma família de Deus. A amar uns aos outros, como fala em João 13, versículo 14, a levar os fardos uns dos outros, como fala lá em Gálatas 6, 2, a encorajar uns aos outros em 1 Tessalonicenses 5, 11, a estimular uns aos outros para o amor e as boas obras, como fala em Hebreus 10, 24. Nesse momento eu queria parar um pouquinho para falar diretamente com os solteiros da igreja, com solteiros assim como eu. Pode parecer que eu estou falando aqui de apenas casados e filhos, e desse tipo de família, mas isso não é o caso. Os apóstolos eram solteiros, assim como Jesus também era solteiro. Quando um solteiro entende o propósito de uma família espiritual, a gente tem grande oportunidade de causar um impacto significativo na vida de inúmeras pessoas. Nos tornamos filhos, amigos, irmãos de toda a igreja. Ser solteiro na igreja é uma bênção, pois quando nos casamos, se essa for a vontade de Deus, já teremos construído uma família. Isso nos prepara, nos molda, nos amadurece para qualquer outro tipo de relacionamento que a gente vai ter a seguir. Ser solteiro na igreja é uma bênção. E quando eu falo de família, eu estou incluindo aqui as crianças, os solteiros, os casados, os mais idosos. Todos nós fazemos parte dessa família, todos nós que fazemos a vontade do nosso Deus. Quando entendemos o conceito de família espiritual, muitos ensinamentos na Bíblia ganham vida e se tornam muito mais ricos. Como, por exemplo, quando Paulo ensina a Timóteo a tratar os homens e mulheres mais velhos como pais e mães, e a tratarem os moços e as moças, os mais jovens, como irmãos e irmãs. Isso é tão profundo, irmãos. Lá em 1 Timóteo 5, do 1 ao 2, você pode ler lá. Depois também, quando a gente vê os encontros nas igrejas que aconteciam nas casas das pessoas, a gente vai entendendo a verdadeira comunhão e o que significava aquele encontro naqueles lugares. Paulo, ele usa o termo irmão por pelo menos 60 vezes em suas cartas. Tamanho era o sentimento de família que a igreja do primeiro século tinha ali naquele momento. E eu quero trazer aqui para vocês 4 colunas que transformam uma família forte. Primeira coluna é a perseverança.
Vamos ler lá em Efésios 4, do versículo 2 ao 4. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Olha que especial essa escritura. Ele fala: lutem, façam todo o esforço para conservar essa unidade, para que a gente possa ter ali o vínculo da paz entre nós. E para fazer isso precisamos ser o quê? Humildes, dóceis, pacientes, suportar uns aos outros. Isso nem sempre é fácil. Precisamos de bastante perseverança. Quando eu vou para as reuniões de família, geralmente no final do ano, eu não espero que a minha irmã esteja ali, fazendo uma comida nível restaurante francês. Também não espero que o meu sobrinho tenha uma lista de músicas já montadas para a gente cantar em família, estarmos juntos. Não, eu espero sempre alguém mal-humorado, eu espero crianças correndo para todo lado, uma casa apertada, mas uma comida simples e gostosa. Vale a pena estar em família, porque famílias cuidam umas das outras. Famílias estão comprometidas umas com as outras no longo prazo. Elas apoiam uns aos outros através da tragédia e do triunfo. As famílias não estão fazendo cálculos se vale a pena economicamente fazer ou não parte dessa família, se tem custo e benefício. Elas estão comprometidas uns com os outros, para o bem e para o mal. Não importa se vai estar rico ou pobre. Irmãos, isso é muito profundo. Esse é o espírito que devemos ter. Perseverar uns pelos outros, sermos humildes, suportar uns aos outros, independente da situação que estamos vivendo ou passando. Porque passando pelas provas juntos, somos ainda mais fortes, estaremos unidos pelo vínculo da paz de Cristo. Olha que profundo. Às vezes, irmãos, vão ter casos onde a gente não vai sentir ouvido. Vão ter casos onde pessoas vão nos machucar, onde vamos discordar uns dos outros, vamos ter problemas na nossa comunicação. E você sabe, na nossa igreja temos muito disso. Nossa igreja é uma igreja relativamente grande, né? Temos 100 pessoas e o que não falta é esse tipo de coisa. Mas uma família que persevera pela vida e o bem-estar do outro, não deixando ninguém para trás, mas lutando um pelo outro, custe o que custar. Irmãos, fazer todo esse esforço é algo que realmente pode modificar, transformar, dar esperança para muitos de nós, para todos nós, e alegrar muito a Deus. Lembre-se sempre, Jesus ele falou: faça aos outros o que gostaria que fizessem com você. Se você estivesse mal espiritualmente, duvidando da sua fé, daquilo que você pensa sobre Deus e sobre a igreja, você não gostaria que pessoas viessem te ajudar? Que pessoas viessem perseverar pela sua vida? Irmão, se você gostaria de receber essa ajuda, faça aos outros a mesma coisa. E aqui a gente chega no segundo pilar, que é o pilar da ajuda. E eu queria ler 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9 e 10. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. É muito especial a gente ver que Deus nos chama para exercer os nossos dons, para servir uns aos outros. Eu tenho na minha família de sangue, lá no Maranhão, um exemplo que tem me tocado muito ao longo desses últimos anos. Como a família do meu pai é muito grande, estamos agora numa fase onde muitos dos mais velhos e idosos têm passado por alguns problemas de saúde. Alguns, infelizmente, têm falecido, como minha querida bisavó, ela faleceu recentemente. Mas, apesar disso tudo, que faz parte da vida, né? Mas eu tenho visto a família se unir para ajudar, para servir essa parte da família que está passando por esse momento da vida. Eu vejo meus tios se desdobrando em 1000, fazendo vaquinhas na família para conseguir comprar remédios e ir para levar em médicos os nossos familiares. E o mais legal, eu vejo meus primos com 20, 30 anos de idade
se abdicando de tudo para ajudar os mais idosos. Isso é algo tão raro na sociedade hoje. E eu falo, Deus, como o Senhor é maravilhoso de poder me mostrar isso dentro da minha própria família. Isso tem me chamado para um nível muito mais alto de ajudar o próximo e de ajudar a minha família de sangue, de ajudar minha família espiritual. Irmãos, isso tem me ajudado a entender que o meu coração de ajudar tem que ser maior do que qualquer outra coisa. Irmãos, muitas vezes a gente vê algum irmão passando por algum problema, ou errando, ou pecando em alguma coisa, e a gente coloca desculpa por estar distante, por não estar próximo. A gente coloca várias desculpas para não ir ajudar esse irmão ou essa irmã. Irmãos, não importa o motivo, se somos uma família, não temos apenas a liberdade, mas também o dever espiritual de ligar, de orar juntos, de conversar, de ajudar naquilo que a gente pode ajudar. Não há distância física ou de amizade que justifique você ser incomodado pelo Espírito Santo e simplesmente não ajudar, não estender a mão, nem ligar ou orar pelo irmão que foi incomodado no seu espírito, que foi incomodado em você ali pelo Espírito. Nosso coração de ajudar deve ser muito maior que o nosso medo de ser um incômodo. Porque se somos família, nós queremos ver a prosperidade do outro, queremos ver o outro bem com Deus, independente de qualquer outra coisa. E aqui chegamos no terceiro pilar, sonhar. Uma família sonha uns pelos outros. E eu queria ler Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 5, diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Olha que apelo que Paulo faz aqui nessa escritura. Paulo, ele está falando, se você tem qualquer amor no seu coração, qualquer motivação, ore, lute para você ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo espírito, a mesma atitude com seus irmãos. E faça isso de maneira humilde, sem ser egoísta pensando só em você, mas faça isso de fato ali querendo com que o outro seja superior a você. Cuide do interesse do outro como Cristo tem cuidado da sua vida e dos seus interesses. Olha que desafiante ver esse apelo de Paulo aqui na carta de Filipenses. Irmãos, quando a gente considera o outro superior a nós mesmos, a nossa perspectiva sobre ser igreja e sobre ser família muda. Eu tenho sonhos pela minha vida. Eu tenho desejos que eu quero conquistar. E se eu tenho isso por mim, eu preciso ter isso também pelos meus irmãos. Preciso ter pela minha família. Eu preciso sonhar por onde a minha família está indo. Imaginar o que ela vai fazer. Lutar para que o interesse dela cresça e prospere, assim como o meu interesse. Esse é o chamado que temos como família e como igreja, irmãos. Temos feito aqui esse ano o planejamento estratégico. E eu tenho visto Deus abençoar de tantas formas. Eu acho que é o ano perfeito para fazer o que temos feito aqui. Porque é um ano onde tudo está desabando de certa forma, ano de pandemia, ano do novo normal. E nós temos o privilégio de separar alguns meses para pensar e sonhar o que queremos ser como igreja. Que tipo de família nós queremos nos tornar. E lutar por isso. Lutar por essa prosperidade. Para juntos amadurecermos como igreja e crescer juntos. Eu queria te encorajar a pensar, você pode até enxergar que a igreja é sua. E eu estou falando isso por conta do formulário que muitos de nós respondemos. Afinal de contas, queria muito agradecer aos 70 irmãos que responderam o nosso formulário. E no formulário tinha uma pergunta: você sente que a igreja é sua? E a maioria disse que sim.
E eu fiquei muito feliz de ver essa resposta. Mas eu quero muito te encorajar a não só sentir que a igreja é sua, mas enxergar o verdadeiro propósito da igreja e sonhar pela sua família, sonhar pela igreja. Eu quero te fazer um convite a participar desse processo, a participar ativamente por meio de oração e até das reuniões, dos encontros, dando ideias da forma que você puder, para que juntos a gente possa edificar a nossa igreja. E aí eu chego no quarto pilar de uma família forte, que é a edificação. Uma família edifica uns aos outros. E isso é uma das características mais significativas da igreja, na essência do ser igreja, que a gente pode ver na Bíblia. Eu quero ler com vocês 1 Pedro 2, do versículo 1 ao 5, que fala assim: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e é preciosa para Deus, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacrifício santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Esse é o chamado, irmãos, a nos livrar de toda maldade, de toda hipocrisia, a ficar nos comparando, a ter inveja uns dos outros, ou a não querer se comunicar, não querer ajudar e servir uns aos outros de coração. O chamado é a gente se voltar de coração para a essência, para o leite espiritual puro que fala aqui nessa escritura, né? Para que todos nós possamos crescer para a salvação. Irmãos, estamos construindo uma casa espiritual da qual Cristo é a pedra angular. E eu e você somos pedras e tijolos ali, importantes para edificar essa casa. E eu quero te perguntar, meu irmão, você sabe qual que é o seu papel nesse processo de edificação? Onde que está a sua pedra ali encaixada? A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5, edifiquem uns aos outros. Ou seja, se Deus se importa com as pessoas, nós também devemos nos importar. A igreja tem a ver com pessoas transformadas, em adorar a Deus, em se unir para adorar a Deus como um grupo de pecadores, mas também de adoradores. Se dissemos que queremos servir a Deus, devemos estar dispostos a edificar uns aos outros. Ser família não é fazer parte de eventos apenas. Imagina se resumíssemos a paternidade a cerimônias de formatura e eventos de escola. Isso não é ser família. Ser família é participar, é se envolver, é ajudar, é estar presente. Não seremos família participando apenas dos cultos de igreja em casa ou dos cultos de domingo, ainda mais nessa era virtual que a gente está vivendo. Não edificaremos uns aos outros dessa forma, pelo menos não da forma que Deus espera de nós. Os princípios que Deus estabeleceu para a igreja são os mesmos princípios que regem a família, os casamentos e os indivíduos. Todos os fiéis devem tomar parte do processo de edificação, ministrando uns aos outros, sendo abundantes na obra, como fala em 1 Coríntios 15, 58. Aconselhando, instruindo uns aos outros com salmos e hinos, como fala em Colossenses 3, 19. E como fala lá em Efésios 4, do 14 ao 16, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo,
na medida em que cada parte realiza a sua função. Irmãos, essa é a nossa casa, que é a casa de Deus, essa é a nossa família, que estamos juntos nesse processo de construção e de edificação. O propósito aqui é que a gente não seja como crianças levadas para lá e para cá, mas que a gente amadureça, para que a gente cresça e se unifique nesse corpo do qual a cabeça é Cristo. Na medida em que, e isso é muito importante no versículo 16, em que cada parte realiza a sua função. E eu quero te perguntar novamente, você sabe qual que é o seu tijolinho nessa construção? Qual que está sendo a sua função em edificar um ao outro na sua igreja, na nossa igreja? Irmãos, a gente precisa, e eu quero te encorajar, se você não sabe, a sair da zona de conforto, a servir outras pessoas, a estar envolvido com outras coisas da igreja, a estar, se você ainda assim tem dificuldades, peça conselhos, participe ativamente desse planejamento estratégico que temos feito, porque, irmãos, eu tenho muita fé que ao fim desse planejamento estratégico, que tem sido aberto para toda a igreja poder contribuir com ideias, com pensamentos, eu tenho muita fé, irmãos, que grandes coisas do Espírito de Deus vai nos inspirar a fazer. Então, se você tem dúvida de qual é a sua função ou de como você pode edificar uns aos outros, nós estamos na melhor fase da nossa igreja para você colocar isso em prática e viver essas verdades espirituais que temos falado aqui. Irmãos, se nós não temos vivido essas verdades que estamos falando nessas escrituras aqui, a gente precisa se arrepender agora mesmo. Eu quero muito te encorajar, irmão, a orar por esse processo que temos feito. Você tem sequer orado pela edificação da igreja? Eu sei que muitos talvez não consigam participar dos encontros, mas, irmãos, apenas 10 a 15% da igreja tem participado dos encontros feitos após o culto. Eu quero muito te encorajar, não estou falando aqui justamente para cobrar num sentido negativo, mas é porque, irmãos, eu sonho. Eu sonho com uma igreja que vai brilhar cada vez mais. Eu sonho com irmãos que vão se ajudar cada vez mais, que vão se edificar cada vez mais, que vamos ser uma família espiritual cada vez mais consciente do seu propósito. E ao longo desse semestre, inúmeras coisas vamos fazer nesse planejamento estratégico. Eu quero te encorajar a entrar de cabeça e aí com tudo, para você viver cada vez mais e todos nós vivemos juntos isso que temos conversado aqui. Como eu falei, a edificação deve conduzir à maturidade em Cristo. Edificando uns aos outros, nós edificamos a igreja, as famílias, os relacionamentos, as crianças e todas as outras esferas da igreja. E eu quero te convidar a fazer parte de uma jornada com a gente. Nós fizemos uma jornada de 21 dias, com 21 devocionais, que a gente vai estar disponibilizando no nosso aplicativo da igreja. Se você tiver alguma dificuldade, se tivermos dificuldades de acessar o aplicativo, por favor, fale conosco. A gente pode pensar em diferentes formas, mas a princípio estará lá no nosso aplicativo as devocionais durante 21 dias, para que nós como igreja possamos pensar juntos, sonhar juntos a essência do ser igreja. São devocionais que vão falar sobre ser família, sobre ajudar uns aos outros, sobre nosso papel ao evangelizar, nosso papel ao ajudar, ao servir. São realmente devocionais muito profundas. E eu quero encorajar a todos nós a estarmos tirando um tempo do nosso dia, nos próximos 21 dias, para fazer essas devocionais e embarcarmos nessa jornada juntos. Vai ser muito especial e eu tenho certeza que ela vai contribuir para que a gente possa construir esse planejamento estratégico e esses sonhos que queremos ser como igreja nos próximos 5 anos. Irmãos, eu quero, por fim, dizer que quando a gente pensa na família, né, na família nuclear que temos hoje aqui na nossa cultura ocidental, nós logo imaginamos prédios, casas muradas, famílias que estão dentro do seu aconchego, onde é muito claro quem é bem-vindo e quem não é. Né? Essa é a visão de família que temos ali, de cuidar muito bem uns dos outros. Mas, irmãos,
Na Bíblia, o conceito de família é muito mais amplo. No Oriente Médio, no Antigo e no Novo Testamento, havia uma largura e uma profundidade enorme para a família. As famílias, o sentido de família atravessava muitas gerações, incluía escravos, incluía sogros, incluía convidados, e estranhos eram convidados para estar lá na mesa comendo com toda a família. Vemos na Bíblia um claro chamado para a família de Deus cuidar e pensar no outro, no sentido que abrange muito mais do que a gente pensa como família hoje. E é isso que vamos falar na semana que vem, que ser igreja e ser família é muito mais do que pensar para dentro, mas também é pensar para fora. Muito obrigado a todos e a todos um ótimo dia. Um pouquinho sobre a ceia do Senhor, né? E os versículos mais famosos, né, as passagens mais famosas da ceia do Senhor estão presentes lá em Lucas 22 e 1 Coríntios 11. Vou falar um pouquinho sobre alguns capítulos anteriores, 8, 9 e 10, né? E aí a gente vê que nos capítulos 8, 9 e 10, as pessoas iam a templos pagãos e adoravam outros deuses, né? Sacrificando animais e comendo um pouco desses animais, né? Como forma de sacrifício, né? A esses deuses que as pessoas, que os pagãos, né? Adoravam ali, né? E aí a gente vai ver que existe uma coisa na mesa do Senhor que é incompatível com o que tem na mesa do sacrifício a ídolos, que é a nossa koinonia, né? Do grego koinonia, que significa comunhão. Então eu vou ler aqui do 1 Coríntios 10, versículo 14 até o versículo 22. Por isso, meus amados, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação do sangue de Cristo e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão, né? Considerem o povo de Israel. Os que comem do sacrifício não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos ciúmes no Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Então ali, né, nessa passagem nós vemos 3 tipos de comunhão, né? Com o Senhor, que é descrito ali no versículo 16, a comunhão dos israelitas no altar, que é descrito lá no versículo 18, e a koinonia, a comunhão dos idólatras com os demônios, que é descrito nos versículos 20 e 21. São vários tipos de comunhão, né? E a gente tem que se posicionar aonde nós estamos dentro dessa comunhão, né? Tem uma palavra que é descrita nesse capítulo que se chama metexonen, que significa participação, compartilhamento. Então nós estamos compartilhando do corpo de Cristo, nós estamos compartilhando daquele momento, de o que nos faz unidos como igreja. Eu vou ler aqui agora a versão mais conhecida, né, pela ceia do Senhor, que está lá em 1 Coríntios 11, né, do versículo 23 até o versículo 34. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for darei instruções a vocês. O que eu concluo aqui é que a igreja representa o corpo de Cristo. Nós devemos ceiar, nós devemos fazer isso de forma alegre. Não para satisfazer as nossas vontades, não para satisfazer a nossa fome, a nossa sede, mas sim como união, como representantes de uma verdadeira igreja de Cristo. Como luz ao fim do túnel, que brilha em meio à escuridão, Rei de toda a criação, assim é o Senhor. Imagine se Ele não te amasse. Imagine se Ele te deixasse. Pense bem que por você Ele se sacrificou.
Olá, meus irmãos. Agora é hora dos nossos avisos. Antes, eu quero muito agradecer à equipe do coral pelas belas canções e ao Caio por essa pregação maravilhosa. Muito obrigado, meu irmão. A propósito, queremos também agradecer a todos os irmãos que tiveram um tempinho para preparar o formulário e encaminhá-lo. Isso ajudará muito a igreja a tomar algumas decisões para esses próximos 5 anos. Teremos também, todo domingo após o culto, um encontro virtual, que durará apenas 1 hora. Seria muito importante a participação de todos, porque nesses encontros temos discutido muitos assuntos, juntamente com o Conselho. Lembrando também que daqui a alguns dias teremos a nossa jornada de 21 dias. Queremos que toda a igreja participe para que juntos possamos louvar ao nosso Deus. Um grande abraço para todos e uma ótima semana. Inabalável, preciso, sincero, perfeito, exato, eterno, incontestável, anotável, impreterível, memorável, sublime, fraterno, perfeito, exato, eterno, absoluto.